Fala galera, tudo jóia? Aqui é o Paulo Gentil e hoje eu tô pra falar de um assunto sério, né? Vocês estão vendo que eu tô num lugar diferente, tô até parando aí no meio das minhas férias, porque é algo que acontece o tempo inteiro e sempre pedem o meu posicionamento. Então dessa vez esse vídeo vai ficar aqui para todas as vezes que aparecer algum artista, alguma celebridade ou alguém publicamente dizendo que obesidade não é doença, que dá para você ser obeso e ser saudável, dizer que é uma questão de estética, que é uma questão de preconceito, que é uma questão de aceitação ou qualquer coisa do tipo. Toda hora vai aparecer alguém vai tentar empurrar a goela abaixo, que isso é uma questão de padrões estéticos, de imposição, né, de padrões, e que uma pessoa pode ser obesa, se aceitar, ser muito saudável e ser muito feliz. Então hoje eu vou dar a minha opinião sobre isso como profissional de saúde e como uma pessoa que escreveu um dos livros de emagrecimento mais vendidos do Brasil. Inclusive, foi durante muito tempo o livro de emagrecimento mais vendido no Brasil. Então, por que eu pararia para falar sobre emagrecimento se emagrecer não é algo desejável ou algo necessário do ponto de vista da saúde? Então, já deixa o seu like no vídeo, bota para seguir o canal e ativa as notificações, porque aqui você sempre vai ver informação científica e sem papas na língua. Então, galera, eu falei no começo, né, que eu tenho um livro escrito de emagrecimento no meu canal de aulas lá, o Nerdflix. Se você parar para olhar, eu tenho muitas aulas sobre emagrecimento, sabe? Você tem certificação sobre emagrecimento e é importante você falar sobre isso. Você falar sobre estratégia de perda de peso por um motivo muito simples. Obesidade é uma doença. Obesidade é doença, inclusive ela tem um CID. Você vai procurar lá, né, no catálogo de doenças e vai estar lá. O CID-10 66 é o CID da obesidade. Então dizer que uma pessoa é obesa não é um rótulo, não é um adjetivo, não é uma questão de estética, é um diagnóstico. Assim como existem limites saudáveis para pressão arterial, existem limites saudáveis para glicemia, existem limites saudáveis para proliferação de células, existem limites saudáveis para o peso que uma pessoa deve ter. Quando esses limites são excedidos, a pessoa tem o diagnóstico de uma doença. E no caso do peso, o diagnóstico é de uma doença chamada obesidade. Então que fique bem claro, sabe? Se alguém apresenta níveis elevados de pressão arterial, ele recebe o diagnóstico de hipertensão. É um hipertenso. Se alguém tem níveis elevados de glicose no sangue, ele recebe um diagnóstico de que é diabético. Então não há porquê você questionar isso, porque se uma pessoa tem níveis elevados de adiposidade, ela tem um diagnóstico de obesidade. Então entende que isso não é uma ofensa. Não é uma ofensa eu dizer que alguém tem hipertensão. Não é uma ofensa eu dizer que alguém tem diabetes. Não é ofensa eu dizer que alguém tem esteatose hepática porque excedeu os limites de gordura hepática. Então não é para ser considerado uma ofensa se alguém receber um diagnóstico de obesidade. Tem pessoas que estão recebendo esse diagnóstico e estão processando, estão agredindo o profissional de saúde que faz isso. Tem médico sendo agredido porque está sugerindo que uma pessoa perca peso. Sabe, uma pessoa fala sobre emagrecimento e ela tem que contemporizar, tem que rebolar para não ser acusada de inverdades. Então é importante a gente falar dessa doença chamada obesidade, porque ela está entre as principais causas de morte do mundo. Isso considerando a obesidade por si só. Agora, você ainda tem que entender que a obesidade está associada a diversas doenças importantes, como, por exemplo, a hipertensão. O risco de você desenvolver hipertensão é maior se você for obeso. E a hipertensão é uma das principais causas de morte por doenças cardiovasculares, que no Brasil é o que mais mata. A obesidade está associada ao desenvolvimento de diabetes e o Brasil fica entre o quarto e o quinto país com a maior quantidade de diabéticos do mundo, que é uma das a principal causa de amputação não traumática e de cegueira, é diabetes. E se você for obeso, você tem maior risco de ter esse problema. Além disso, se você pensar na segunda principal causa de morte do Brasil e do mundo, que é o câncer, se você for obeso, você tem mais risco de desenvolver diversos tipos de câncer. Então, se você olhar determinados níveis de obesidade,
A estimativa é que uma pessoa perca, em média, 7,2 anos de vida em comparação com uma pessoa com peso normal. Ah, é bonitinho, né? Você tá achando bonitinho que a sua amiga se aceite obesa. Legal. Agora você sabe que ela se aceitando obesa, ela tá vivendo mais do que 7 anos a menos do que se ela não fosse obesa? Lindo, né? Lacrar e assoviar, mas ela está perdendo 7 anos de vida por causa de hipocrisia, por causa da confusão entre saúde e lacração. Uma criança obesa, por exemplo, ela tem 8 vezes mais chance de ter problema cardiovascular, e um adolescente obeso, ele tem um risco 3 vezes maior de se tornar um adulto inválido. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que se o seu filho tiver obesidade e você considerar isso uma questão de estética e uma questão de aceitação, você está triplicando o risco do seu filho receber uma pensão por invalidez quando ele tiver daqui a 30, 40 anos. Aliás, você brincaria de roleta russa com seu filho? Sabe o que é roleta russa? Você pega um revólver que tem 6 espaços ali. E aí você coloca uma munição nesse espaço, você gira e você dá um tiro. Por que você faz isso? Para ver o que acontece, né? Para ver se eu tenho sorte. Porque a chance desse disparo sair é 1 em 6. Se você corrigir, a chance desse disparo sair dá aproximadamente 16%. Agora você sabia que dependendo do nível de obesidade do seu filho adolescente, a probabilidade dele ser inválido quando um adulto de 40 a 50 anos, ela é 30%. Então é pior do que uma roleta russa. Porque uma roleta russa te dá o risco do problema acontecer em 16% dos casos. Se você tiver um filho adolescente obeso e você deixar ele dessa forma, você está praticamente fazendo uma roleta russa, mas você não está colocando uma munição, você está colocando 2. Porque em 30% dos casos, um adolescente obeso vai ser um adulto inválido, que recebe uma pensão porque ele não consegue viver de maneira independente. Então presta atenção no que a gente está conversando, tá? Porque vocês têm que entender que eu estou falando de aumento de risco. E toda vez que você fala de saúde, você fala de aumento de risco. Eu não estou falando que é certeza, porque alguém pode aparecer aqui e dizer, não, mas eu conheço uma pessoa obesa que é saudável. Eu conheço obeso longevo, eu conheço obeso que não é hipertenso, ok. Mas ele deu sorte, porque a probabilidade dele está aumentada. Você, por exemplo, vai ver pessoa que dirige bêbada e nunca bateu o carro. Você vai conhecer fumante que não tem câncer. Você vai conhecer pessoa que usa droga e não se viciou. Mas isso não quer dizer que ela se expôs a um risco necessário. Tá? Você vai chegar e vai dizer, vai pegar a exceção? Legal, tem exceção. Tem gente que transa sem preservativo e não pega AIDS. Mas você vai negar que o risco é aumentado? Então perceba que você pegar casos selecionados para falar do que é conveniente não ajuda, isso só atrapalha. Então ficar falando em casos individuais não deve anular a preocupação com o fenômeno. Cara, se você é pai, você aceita colocar o seu filho em 30% de risco de ser um adulto inválido? Se você é um amigo de verdade, você aceita o seu amigo estar perdendo em média 7 anos de vida? Tendo dezenas de vezes mais chance de ter diversas doenças, se submetendo a uma das principais causas de morte do mundo. Que tipo de mensagem é essa? Entende que preconceito é uma coisa, preocupação com a saúde é outra. Isso não tem nada a ver com depreciação da imagem. Isso tem a ver com reconhecimento do problema. Isso é algo inquestionável. Separem as coisas. Ninguém está dizendo que é para você depreciar uma pessoa, mas é uma pessoa com uma doença que precisa ser tratado. Empatia não é apologia à doença. Como a obesidade ela tem um importante componente comportamental, você precisa entender que essa lacração que estão fazendo por aí, essa lacração irresponsável, ela pode agravar o problema. Agravar uma doença séria. Por quê? Porque você está tirando da pessoa a vontade e a necessidade que ela acha de melhorar a sua condição. E não vem com esse papinho não, que obesidade não é comportamental, porque ela é comportamental. A obesidade é principalmente influenciada pelos seus hábitos. Então fale-se sim de alimentação e de atividade física. Não vem falar de genética. Eu estudei muito genética na minha vida e não há como você dizer que a genética da humanidade mudou absurdamente nos últimos 20, 30 anos, porque esse é o tempo em que a obesidade se tornou um problema. Na década de 80, existiam poucas pessoas obesas. E essa geração que está obesa hoje era magra quando era criança. Então a genética não mudou, não houve uma mutação genética absurda ao ponto da obesidade se tornar uma pandemia,
uma epidemia dentro da mesma geração. Você não teve quantidade de gerações suficientes para você ter uma mudança genética relevante. Inclusive, quando você tentou traçar o mapa genético da obesidade, isso foi um fracasso. Você pega criança, né? Vamos pensar nas crianças, que às vezes as pessoas vão dizer assim, ah, mas a criança tem a genética, eu era obeso. Cara, não necessariamente você transferiu os genes, você pode ter transferido seus maus hábitos, as suas atitudes ruins. Tem estudos, por exemplo, que fizeram um mapeamento genético de crianças e classificaram as crianças como tendo uma predisposição para obesidade, que elas tinham 5 ou mais genes que poderiam predispô-la para obesidade, e crianças que tinham predisposição para ser magra, que tinham dois ou menos genes que predispunham à obesidade. E sabe o que eles verificaram? Que só havia diferença no IMC dessas crianças quando elas tinham baixa aptidão física. Porque se uma criança tivesse alta aptidão física, a genética não se manifestava. Lembra da sua aula de biologia? Lembra aqui que é genética? Genética não é a única coisa que determina. O seu fenótipo, a sua característica, é um fruto da interação com o ambiente, com o seu gene. Para você ativar o gene da obesidade, você tem que ser sedentário, você tem que comer mal, porque fora casos raros, e são raridades de deficiências hormonais, mutações, doenças genéticas, isso é uma raridade ínfima. Obesidade é sim comportamental. Então, se você não falar a realidade sobre isso, sabe? Se você ficar achando isso bonito, é igual você achar que fumar já foi bonito. Já foi bonito fumar, sabe? Já foi bonito beber, já foi bonito ficar tropeçando de bêbado, já foi bonito beber e dirigir, já foi bonito usar droga, já foi bonito um monte de coisa que não é certa. O fato de você achar bonito não anula o fato de não ser saudável. E aí pensa nessa questão de empatia. Você demonstra empatia para o hipertenso se ele tiver com a pressão alta? Olha, você é lindo com a pressão 20/12. Você demonstra empatia para um diabético que está ficando cego, que está ao ponto de ter uma amputação com uma neuropatia? Nossa, você tem que se aceitar com a glicemia de 400? Pelo amor de Deus! Como você demonstra empatia pelo fumante? É enchendo ele de cigarro dizendo, nossa, mas que lindo você fumar? Ou você chega para o hipertenso e demonstra empatia ajudando ele a se tratar, a controlar sua pressão? Você demonstra empatia pelo diabético que você ama, ajudando ele a se tornar mais saudável, controlar sua glicemia? Você demonstra empatia pelo fumante, dando apoio para ele abandonar os seus maus hábitos? Entende, pessoal? Vamos ser mais responsável com a saúde alheia e com a comunicação, porque essa bagunça do politicamente correto pode estar induzindo as pessoas a destruírem as suas vidas e se entregar e aceitar uma doença que é uma causa seríssima de problema de saúde. Então, sobre hipocrisia, não vem com esse discurso pra cima de mim. Sabe por quê? Porque eu sou um cara que critico o padrão anoréxico de estética. Eu critico o anabolizante. Você vê aqui os vídeos que eu critico o uso de anabolizante, a visão da estética acima de tudo. Eu sou um grande crítico disso. Então, assim, eu, como profissional de saúde, um profissional de saúde que inclusive tem várias pesquisas publicadas, vocês vão ver minhas aulas, o tanto de aula que eu tenho sobre tratamento de doença, sabe? Eu vejo que muitas das doenças que eu tive que tratar em um hospital público, que eu tenho que ajudar as pessoas a superarem, tem uma associação forte com excesso de peso, uma associação muito forte com maus hábitos. Como eu já falei, a hipertensão, diabetes e câncer. Então, como um profissional de saúde, eu seria muito hipócrita se eu me calasse diante de um problema. Porque quando é para eu me posicionar sobre o risco do esteroide anabolizante, eu venho aqui para falar. Você pode achar bonito ter um corpo bombadão? Pode, mas seu risco de morte está aumentando. Quando eu vou falar de uma anorexia, dessa indução da magreza extrema, eu me posiciono. E sobre a obesidade, eu não vou me calar. Então presta atenção. Se você acha, né, que você acha bonita a obesidade, saiba que você acha bonito uma doença que tem CID e que tem diagnóstico. E antes de tudo, eu não estou questionando o fato de você achar bonito ou você não achar bonito. Entende, você pode achar bonito o que você quiser, mas entende que a sua opinião estética sobre o que você acha bonito é a sua opinião pessoal. E ela não pode ser usada para anular as evidências científicas sobre um problema de saúde. Isso é ainda mais grave se você for profissional de saúde. Porque se você está se calando diante disso, você pode estar induzindo pessoas a se matarem. Então, pessoal, não é sobre mimimi. Isso aqui
é sobre saúde. Então compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa ver. E se você tem alguma dúvida sobre o que eu falei, antes de ficar de mimimi, de tentando lacrar para mim, que não vai dar certo, vê esse vídeo quantas vezes for necessário para que essa mensagem objetiva entre na sua cabeça. Deixa o seu like no vídeo, bota para seguir o canal, ativa a notificação, que aqui sempre vai ter coisa séria, cientificamente embasado, sem se preocupar com lacração ou com politicamente correto. A verdade precisa ser dita. E ela é a verdade, independente de quantas pessoas estejam mentindo por aí.